De fato, quando Luísa tinha cerca de 46 anos de idade, o Senhor começou a abrir uma nova janela em sua vida, mostrando um panorama novo, uma paisagem maravilhosa, um segredo do céu. Ante o espanto de Luísa, Jesus lhe explica que daquelas coisas ele havia ainda não dito a ninguém. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como creereis se vos falar das celestiais? Conforme João 3:12. A nova janela tem vista para o imenso mar da divina vontade, vida de Deus, que quer que seja a vida do homem, para que aprenda a viver e atuar nela de modo divino. Essa foi a segunda tarefa encomendada por Jesus a Luísa. Ser ela a primeira chamada a receber este dom supremo da divina vontade, tornando-a depositária dos seus segredos e maravilhosas verdades, de modo que, por sua vez, como sua secretária, transmitisse esta herança celestial para toda a igreja. Dessa forma, o Senhor prepara a chegada do reino da divina vontade, através desse conhecimento que é para toda a igreja. Chega o reino de Deus e sua justiça, ou santidade divina. Portanto, Luísa teve 2 ofícios, ou tarefas encomendadas pelo Senhor. O ofício de vítima, vivendo a paixão com Cristo Redentor, e de secretária e filha primogênita da divina vontade, com Cristo Rei. Dons místicos extraordinários. Um ano depois de permanecer definitivamente na cama, aos 23 anos, recebeu a graça do matrimônio místico. No dia 16 de outubro de 1888, o Senhor lhe renovou no céu 11 meses mais tarde, na presença da Santíssima Trindade, representada nas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Precisamente em tal ocasião, foi concedido a Luísa, pela primeira vez, o dom do divino querer. Pouco depois se acrescentou um ulterior vínculo com Jesus, o matrimônio da cruz. Desde então, o Senhor lhe transferiu os dolorosíssimos estigmas nessa ocasião. Luísa ia até com Jesus em todos os lugares. Ela saía do corpo. E nesse momento, os giros que ela realizava com Jesus para fazer a sua vontade em seus atos comunicados através de sua vida. As testemunhas de Luísa são muitas, dignas de todo crédito por seriedade, competência e virtude. Entre elas, numerosos sacerdotes e religiosas, teólogos, professores, alguns futuros bispos, um cardeão e até mesmo um santo canonizado, o padre Aníbal Maria de França. Mas a fonte principal das notícias é, acima de tudo, o testemunho que ela deu do que Deus fez nela, garantindo, pelo sacrifício da obediência, que fez Luísa escrever suas próprias experiências. O que foi escrito por Luísa? Essencialmente é o seu diário autobiográfico em 36 volumes, intitulado por Jesus, O Reino da Minha Vontade, no meio das criaturas, o livro do céu. O chamado da criatura à ordem, ao seu lugar e à finalidade, para o qual foi criada por Deus. O primeiro volume conta
toda a sua vida, até o momento em que recebeu a ordem de escrever, no dia 28 de fevereiro de 1899, completado com um caderno de memórias da infância escrito em 1926. Ela terminou de escrever quando cessou a obrigação de fazê-lo em 28 de dezembro de 1938, tendo completado o 36º e último volume. Numerosíssimas são também as orações, novenas e etc. que escreveu a pedido de Santo Aníbal. Em 1913 ou 1914 escreveu as Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, as quais acrescentou posteriormente algumas considerações e práticas piedosas. Outros escritos são o Giro da Alma na Divina Vontade, maneira prática e muito eficiente de obter que venha ao seu reino. 31 meditações para o mês de maio, intituladas A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, datado de 6 de maio de 1930. Finalmente, de Luísa, existe um rico epistolário, principalmente dos últimos anos de sua vida. Além de sentir em seu interior a voz de Jesus, Luísa tinha 13 anos nessa experiência. Nessa primeira visão, desde então e para sempre, se acende em Luísa o insaciável desejo de padecer por Jesus. Começaram para ela seus primeiros sofrimentos físicos, se bem que ocultos da paixão do Senhor, além de tantas indescritíveis penas espirituais, ela sentia-se privada sempre de Jesus. E morais, o fato que seus padecimentos foram descobertos por sua família, que pensava tratar-se de uma enfermidade. E daí em diante, tantos outros o souberam, e por último, incompreensões e hostilidades por parte dos sacerdotes, de quem, entretanto, ela se deu conta de que dependia totalmente. A tudo isso, outra terrível prova, que durou 3 anos, dos 13 aos 16, de luta contra os demônios, resistindo aos seus assaltos, sugestões, tentações e tormentos, até derrotá-los completamente. No último assalto que sofreu, Luísa perdeu os sentidos e viu pela segunda vez a Jesus na sua paixão. Padecente pelas ofensas dos pecadores, então aceitou o estado de vítima, a que Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Dolorosa a convidaram. Depois disso, multiplicando-se as visões de Jesus, Luísa habitualmente tomava parte em várias penas da paixão, em particular a coroação de espinhos. Efeito disso foi a impossibilidade de comer, devolvendo sempre tudo e vivendo a partir dos 16 anos em uma total perda de apetite até a sua morte. Se alimentou somente da Eucaristia. Seu alimento era a vontade do Pai. Por causa das dores da paixão do Senhor, cada vez mais agudas, Luísa muitas vezes perdia os sentidos e ficava petrificada.
às vezes muitos dias, até que um sacerdote, normalmente o confessor, ia para tirá-la daquele estado de morte, mediante sua bênção e por santa obediência. Outro fenômeno extraordinário testemunha seu último confessor, Padre Benedetto Calvi. Nos 64 anos que esteve sempre na cama, nunca teve uma chaga de decúbito. Luísa morreu aos 81 anos, no dia 4 de março de 1947, depois de 15 dias de enfermidade, a única comprovada em sua vida, uma forte pneumonia. Morreu ao final da noite, na mesma hora, em todos os dias em que o confessor a fazia voltar de seu estado de morte. Escreve Padre Benedetto: fenômenos extraordinários em sua morte, como se vê na foto. O cadáver de Luísa está com o corpo sentado em sua caminha, igual como estava quando vivia. Não foi possível estendê-lo com a força de várias pessoas. Permaneceu nesta postura, pelo que teve que fazer-se um caixão todo especial para ela. Atenção extraordinário. Todo o seu corpo não sofreu a rigidez cadavérica que a todos os corpos humanos afeta após a morte. Se podia ver todos os dias que esteve exposta à vista de todo o povo de Corato e de muitos forasteiros que chegavam especialmente a Corato para ver e tocar com suas próprias mãos o caso único e maravilhoso. Poder, sem nenhum esforço, mover-lhe a cabeça para todos os lados, levantar-lhe os braços, dobrá-los, dobrar-lhe as mãos de todos os dedos. Se lhe podiam levantar também as pálpebras e observar seus olhos lúcidos e não velados. Luísa parecia viva e que dormia apenas, enquanto que uma comissão de médicos convocados para isso declarava, depois de atento exame do cadáver, que Luísa estava realmente morta e que, portanto, havia de pensar em uma morte verdadeira e não aparente, como todos se imaginavam. Foi necessário, com permissão da autoridade civil e do médico forense, deixá-la durante 4 dias, repito, 4 dias em seu leito de morte, sem dar sinais de decomposição algum, para satisfazer a gente que se aglomerava.